Olá, rádio ouvintes, 12:12, cá estamos nós. É o dia da sessão elétrica, segunda-feira. Cristiane Gans está na área aí, Cris. Eu tô bem elétrica hoje. Bem elétrica. Eu estava dizendo para a Kátia que como o nosso corpo é delicado, né? É sutil. Eu tô aí com um negócio que eu já tive outras vezes, que é quando entope uns troços dentro da gente. E tô aí com uma dor, com um inchado, assim. Então, a Kátia estava me dizendo que no verão ela tem uma alergia lá característica e tal. Como qualquer coisinha, né? Afeta e desequilibra tudo e... Daí eu fico mais particularmente elétrica. Semana passada eu prensei meu dedo numa dobradiça, numa coisa que eu estava arrumando, de um biombo. Aí aquele dedo já ficava assim para cima, fora do jogo, fora do eixo, né? Aí eu estava descascando um inhame. E aí, claro, com um dedo a menos, o inhame resvalava e tal, e aí eu me cortei com o cortador dos legumes, me cortei assim, a bochecha da palma da mão. Então a gente vai se desarticulando, uma coisinha vai gerando um efeito dominó, um efeito cascata, que é bom que a gente tenha muita calma nessa hora, né? Porque não é nada de, assim, o meu provavelmente é uma intervenção que é uma intervenção, assim, uma microcirurgia, é um lancetamento de uma glândula, é um procedimento ginecológico, assim, sem maiores comprometimentos, mas é uma coisa que né, que nem quando a gente tem uma íngua, quando a gente tem uma inflamação e faz uma bolota assim, ou na virilha. Até eu achei que fosse isso, eu tinha tido herpes a semana passada. Então a gente vai se estressando, então que tenho um corpo bem emocional, e aí vai baixando a imunidade. E aí começa. E aí começa um pupurri de manifestações. De eventos do corpo, né? Eu com os eventos emocionais, eu sou mais aguerrida, assim. Eu tenho mais tônus para fazer frente. Eu já acho que eu sou... Conhece melhor, né? É a tua praia, não? Eu sou um bicho que tô mais acostumada nessa praia, mas na parte física... Eu já sou o contrário. Eu na parte física me sinto mais forte, mais consigo ter parece que um controle não é a palavra que tu goste, né? Mas sei administrar melhor. Não, mas eu adoro controle, né? Vamos deixar claro. Vamos deixar claro que eu adoro o controle. Eu adoro o controle do controlável. Adoro. E tenho particular tara pelo controle do incontrolável. Que é o que eu estou sempre inadvertidamente, inconscientemente buscando, e cada vez que me dou conta que estou ali, poxa, que pena, né? Que pena. Aí vou toda uma trabalheira para declinar. Mas, por exemplo, um entupimentinho de uma glândula salivar, de uma glândula lacrimal, eu poderia fazer o histórico, né? Na verdade, eu tô com coisas assim, de cima a baixo dos meus encanamentos, né? Meus canos estão entupidos. E aí, assim, olha, o entupimento do canal lacrimal, nossa, dá um problemaço, né? Chora pra dentro. Sim, chora para dentro, resseca a mucosa, e aí tu começa a ter lesão de córnea, né? Porque começa a não ter lubrificação. Então, tudo é uma questão no corpo, uma questão muito sutil. E para falar, então, dessas lubrificações, são esses líquidos que fazem, que tornam possível com que os humores, as ideias, as éticas se acomodem, né? As posições, porque onde a gente retira esse líquido do amor, esse líquido da condução, a fricção dos corpos produz lesão, né? Produz ruptura, produz... Enfim,
estar vivo é estar o tempo todo fazendo essa manutenção, né? Até onde eu entendi. Será que eu entendi direito isso? Porque tá sempre assim, né? Tem sempre uma coisinha ali pra dar uma arrumada, dar uma vistoriada. Vai ter que fazer ali, passar uma massa, dar uma mão de tinta e bater um troço que tá caindo, um prego ali, não é assim? E com o corpo não é diferente, né? Só que com o corpo é mais sutil, né? Os reparos, né? Isso quando dá pra reparar, né? Não sei se é sutil, assim, eu não sei, não entendo bem esse sutil aí quando tu coloca, assim. Porque o corpo se manifesta de uma forma tão explícita, né? Qual é a sutileza? Eu não entendi. Do canal lacrimal. De tu perceber o que é. Não, é que é muito... Entendi. É uma coisinha de delicado, né? Entendi. Tá. E fora os reparos que são passíveis de realização, porque tem vários outros que não são passíveis, né? Da nossa... realização, da nossa ação, da nossa manutenção, não é, né? Não. Tava dizendo pra Kátia, eu tava sentindo um cheirinho de tinta e de coisa. Eu tô pra fazer tô lá reformando a Bororó, criando as minhas novas paisagens, né? E tô querendo fazer um banheiro pra mim, no andar lá que eu me alojei. E não consigo. Não consigo, porque tudo é muito complicado, e aí é mão de obra, e aí as combinações, e aí até decidir, tá. Isso ainda é um negócio que, depois de um longo processo, eu consegui saber o que eu queria, consegui definir o que eu queria, consegui definir quais são os procedimentos, eu não, né, arquiteto, engenheiro e tal, conseguimos definir os materiais, conseguimos definir as pessoas, mas não funciona. Ainda não funciona. Mas eu acho que já temos um grande caminho andado, né? Temos porque eu me lembro quando tu te mudou, tu tava ali assim, se achando, né? Quer dizer... Um ano de caminho. Tá bem. Tá, agora é tu marca e o cara não vai. Daí não vai. Mas agora é a parte mais fácil, assim. É chata, mas... Sim. Uma parte do material está comprado e a coisa não anda. Tá? Então, mas isso é um universo assim que eu, nesse momento, falando aqui no nosso programa com as pernas bem abertas para não fazer nenhuma pressão ginecológica a mais, né? Tô achando assim, barbada. Tá. Só o cara aí, né? Agora, tem um grande universo de efeitos materiais orgânicos que nós não detectamos com facilidade, que nós já estamos sob a vigência desses efeitos, mas nós não sabemos que estamos, não detectamos. Olha, eu comecei a sentir essa pressão ontem. Aí achei, como eu tinha feito um herpes, então era uma íngua, né, que eu já tinha visto semana passada, que estava na virilha. Então, o sintoma foi se apresentando e eu fui levantando hipóteses para o sintoma e para acomodar aquilo que eu estava sentindo e tal. Bom, até que eu acho que faz 1h e pouco, 1h30, eu detectei que os sintomas que eu estou sentindo, eu já senti antes, que o desembocar disso foi uma intervenção cirúrgica em hospital, de ambulatório, mas em hospital. Então, eu já delineei um quadro, já telefonei para minha ginecologista, já marquei de urgência, já desmarquei o consultório, já tô me... Tá, tem toda uma estratégia de ação. Para algo que absolutamente não depende de mim, né? E não depende só de uma intervenção de um outro que sabe o que faz, depende do encontro do meu corpo com essa inflamação, com essa... Então, né, a vida tem uma sutileza. Eu vou atender o telefone porque faz parte da minha desmarcação aqui. Enquanto isso, eu vou aqui conversando e eu não sei muito bem o que fazer. Então, assim... enquanto isso, daqui a pouquinho o Zunho tá chegando e eu vou aqui seguindo, né, a onda com vocês. Lembrando que hoje é segunda-feira. Hoje, se tudo der certo, porque na programação da Rádio Elétrica, que está assim, retomando a sua
atividade mais frequente. A gente recém conseguiu fazer o site funcionar novamente com todas as funcionalidades e tal. Ainda estou com o aplicativo, os aplicativos de Android e iOS meio bugados, porque, enfim. Mas a vida segue e eu fico dando explicações aqui para vocês, né? Tô louca para contar, assim que a Cristiane voltar, eu vou contar toda a minha nova façanha em relação ao lixo. Eu resolvi encarar o assunto de uma forma mais apropriada com tudo o que eu acredito, né? Eu estava um pouco fazendo só uma parte da história e não estava agindo com mais rigor em relação a isso. Até que na quarta-feira passada, aqui no programa, no Talk Radio Sustentabilidade, a gente conversou com um cara chamado Rodrigo Sabatini, que é do Instituto Lixo Zero. E aí a gente foi conversando, e ele foi falando sobre toda uma história em torno de lixo, e eu vi o quanto eu, primeiro, desconhecia em profundidade esse assunto, tinha uma visão até um pouco distorcida, e o que eu poderia fazer para me sentir mais feliz dentro de um processo de cuidado com o que eu julgo necessário. E aí tomei algumas providências, né? O pior é que quando a Cristiane voltar, ela falando ao telefone loucamente, eu vou repetir tudo. E aí vocês vão dizer, putz, que programa chato é esse, que uma pessoa fala no telefone, a outra fica falando, enchendo linguiça, e depois vai encher a linguiça de novo. Então, eu não sei muito bem o que fazer, mas eu acho que temos ainda daqui, eu vou esperar, né, para não repetir, não encher o saco de vocês. Tá, voltou, ela parou de falar. Não, o seguinte, ó, eu tava aqui enrolando, enchendo uma linguiça, porque eu sabia que eu ia repetir a história quando tu voltasse. Não, assim, ó, na quarta-feira passada, aqui no Talk Radio Sustentabilidade, a Fabiola trouxe um cara aqui pra gente conversar, que ele criou um instituto chamado Lixo Zero, né, que é em Florianópolis. O cara viaja o mundo inteiro e bababá, e pesquisa o assunto. A Fabiola, que faz aqui o Talk Radio Sustentabilidade, é a pessoa assim mais sustentável. Não, a mais preocupada com a questão do lixo. Ela sempre falou, eu brincava dizendo que o lixo dela é mais organizado que o meu armário, entendeu? Ah, bom, do que o meu, com certeza. Então, assim, e aí a gente começou a conversar e parará, e o cara, num dado momento, o cara falou assim, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos conceituar o que é lixo, afinal. O que é lixo? O que é lixo? Lixo? Diga lá. Ai, Kátia, que pergunta, né? Lixo é o que não pode ser reutilizável. Mas o que não pode ser reutilizável? Tudo pode ser reutilizável, quase tudo. Quase tudo. Então, assim, o cara me deu a seguinte definição, que eu achei simplésima e para mim foi muito eficiente. Vou anotar. Tá, não precisa anotar, porque nunca mais vou esquecer de tanta vergonha de não ter pensado nisso antes. Lixo é o seguinte, lixo é quando tu mistura o seco com o orgânico. Isso é lixo. Porque se está separado, não é lixo. Se está separado, o seco tu reaproveita e o orgânico vira adubo. Se tu juntar, fudeu na linguagem técnica, entendeu? Ai, que legal, cara. Não é simples? Eu fiquei assim... E aí ele falou que... ele falou de... Inclusive eu vou repetir o programa agora na quarta-feira ao meio-dia. Ele falou... Kátia. Bom, existem várias cidades que já têm uma administração buscando esse lixo zero. Então ele citou, me lembro assim, de São Francisco, na Califórnia. E tem cidades em que... Porque quando é que tu consegue mudar as coisas? Quando as pessoas tomam consciência e começam a mudar seu comportamento, e na área empresarial,
o empresário percebe que ele pode lucrar com a questão. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, se tu mostra para ele que ele vai lucrar, ele implementa. Claro. E existe toda uma economia que se movimenta e que se cria a partir do lixo, que é o lixo zero. Então, assim, se fazem... Os recicláveis. Os recicláveis e os não recicláveis, né? Que viram, então, um adubo apropriado, orgânico, da melhor qualidade, e etc, etc. Então, ele disse assim, eu tô falando assim as coisas soltas, né? Que ele falou de que o lixo tinha que ter no mínimo 3 divisões, né? No mínimo 3, porque tem lugares que tem 17, assim. Metal, vidro, metal, papel, plástico, blá, blá, blá. Ele falou assim, tinha que ter seco, orgânico e misturado. Que o misturado é o que é realmente... considerado lixo. Porque não dá pra usar, né? Não é, ele não pode virar adubo, ele vai virar um lixão mesmo. Zunho. Eu tardo, mas não falho. Às vezes eu falho, mas às vezes eu só tardo. É uma loucura. E aí, que legal. E aí, meus amores. E aí, Rádio Ouvintes. E aí, estamos aí refazendo as pontes, né? Tu já tá no meio do... Já Porto Alegre em Cena bombando. Porto Alegre em Cena bombando. A economia desbombando. O que influencia todos nós. Desbombando, né? Tá nos... Mas tu fala em termos de incentivos culturais, de grana pra cultura. Exato. Porque se ela é grana pra Copa, é grana pra eleição. Mas saí também de patrocínios que a gente tinha quase fechado e aí caíram. Aí tivemos que cancelar espetáculos que já estavam programados, que é sempre um momento tristíssimo. Triste. E, nossa, a gente fica... Eu juro que ainda vou fazer uma pesquisa, ou sei lá, eu tentar fazer, se tiver um termômetro para medir o nível de tristeza dos artistas que a gente acaba cancelando e o nosso nível de tristeza. Porque se não é igual, o nosso talvez seja até maior, porque a gente cria uma expectativa tão grande de apresentar isso para a cidade, de trazer esses grupos e fica o ano inteiro tratando, meses tratando disso. E aí chega assim, a um mês antes do festival, a revista fechando, aquela loucura. E lançamento da programação. E aí pré-venda, e aí tem que cancelar uns que outros. E aí, nossa, né, os grupos, as pessoas reagem das mais diferentes formas. Os que super entendem, que falam, a cultura tem disso mesmo, agradeço a profissionalismo de vocês ter avisado quanto antes. Porque é isso, né? Melhor a gente cancelar agora no mesmo festival do que fazer vir e depois não ter dinheiro pra pagar ou não conseguir receber as pessoas bem. Sim. Mas é sempre duro, muito duro. Mas enfim, vim, me lamentei, o muro das lamentações. Eu vi que tu comentou ali eu tava ouvindo a rádio enquanto eu tava tentando estacionar ali, e o meu aplicativo tá funcionando super bem. Não, ele tá funcionando, mas é que ele não aparece o nome do programa que tá no ar, é só isso, tá bugadinho, mas tá funcionando. Entendi. Entendeu? É só uma coisa de aparência, assim. Sim. Mas tá com a funcionalidade. E bom, mas então eu tava contando aqui o negócio do lixo, né, que eu tive uma aula e uma iluminação, porque, né, isso é que o troço mexeu comigo, assim, de uma maneira que eu tava falando pra Cristiane e pros ouvintes que eu entrevistei um cara aqui que é do Instituto Lixo Zero e que aí ele me explicou exatamente o que era lixo. O que é lixo? Tudo que a gente descarta, não usa mais, já usou, não usa, às vezes nem usou, mas tudo que a gente descarta, pra mim é isso. Tá errado. Demitido. Você errou. Não, o que é lixo pra ti não é pode não ser ecológico. lixo pra mim, né? É nesse sentido? Tô falando de lixo como... O que é lixo pra mim? Consenso, não, o que é lixo? Conceito que todo de mundo lixo. vai olhar aquilo e vai dizer, Defina não, isso lixo. aí é lixo, defina lixo. Coisas inutilizadas. Não, sei lá. Olha só que legal, mas olha só como é que vai o raciocínio, né? Coisas inutilizadas, coisas que... Não me servem mais. Coisas que nós, algumas, serve mais, vai tornamos ficar inútil. inutilizáveis, porque por desconhecimento as misturamos.
Tem algumas coisas, eu não consigo imaginar agora, não consigo me lembrar o que, por exemplo, que é misturado já. Para, mas eu nem cheguei aí ainda. Tá. Ela já foi na segunda parte. Não, o que eu aprendi nesse dia, na quarta-feira, foi que lixo, o que é lixo mesmo, é aquela meleca quando tu mistura o seco com o orgânico. Tá, okay. Porque se tu tem seco que não te serve mais, que é inutilizado, tu pode descartar e isso será reaproveitado. Quase tudo é reaproveitável, quase tudo. Vidro, plástico, papel, enfim, perfeito. Tá. Se tu tem orgânico, se for só orgânico, ele vira adubo, né? Aquilo vai misturando e fica o melhor adubo, que é um adubo orgânico. Tem gente que usa, inclusive, tipo como é que é o nome daquelas hortinhas que fazem em casa com compostagem? Tô fazendo. Eu também tô fazendo. Aí eu comecei a fazer. As minhocas. Não, o meu não tem minhoca, porque aí eu já acho um pouco punk demais. Mas sempre... Mas aí vai o que? Vai pão? Se vocês mesmos colocam não, é frutas? Assim, aí tá, eu tinha... A partir dessa conversa, aí o cara falou assim, que ele mora em Floripa, que a ilha é quase toda lixo zero, assim, tem toda uma coisa que já é implementada bem, bem importante. E que ele mora numa casa são 4 pessoas. Então o orgânico ele faz compostagem e o seco ele vai colocando numa caixa, tudo dobrado, arrumado, amassado, tudo lavado? Tudo lavado. Ele lava. E aí no final de 2 semanas a caixa tá cheia, uma caixa dessas tipo de feira, assim, sabe aquelas? E aí tem um carroceiro, um catador que vai lá e pega de 2 em 2 semanas, pega todo aquele material, põe no carrinho dele e vai, né? E aí eu falei, pois é, mas onde é que eu vou fazer uma compra? Aí ele olhou ali e falou assim, olha, um vaso daquele tamanho ali já dava pra ti, só que ele tem que ser furadinho, blá blá blá. Bom, aí eu fui pesquisar e achei uma guria, uma portuguesa, explicando como é que ela faz a compostagem no apartamento, né? E eu achei interessante o jeito que ela faz e experimentei. E comecei sábado. Só que assim, eu achei que eu ia levar 2 semanas para encher um troço assim, né? Em 2 dias eu já tava com troço... Porque a gente compra muita coisa com embalagem, né? Não, tô falando de orgânico. De orgânico. Não, de embalagem pra compostagem. Não, de casca de fruta, casca de não sei o que é. Mas quem tem família que cozinha, que faz coisa em casa. E aí enchi, porque aí eu botava ali e cobria com terra. Bom, aí agora eu tô... E eu sei que leva uns 2 meses para aquele troço se transformar numa terra boa para... Mas 2 meses? Eu vou ter praticamente um saco daqueles a cada 2 dias. O que eu vou fazer com 1 tonelada de terra? Eu também comecei a fazer uma composteira. Eu comprei aquela da morada, não sei o que, da floresta, parece que é. Um trocinho que tem 3 gavetas, né? Mas muito rapidamente encheu aquilo. Aí eu parei para ver como é que eu vou me organizar, né? Porque é uma mas produção tu tem ali, grande, né? Tu não consegue desovar ali nas tuas áreas. É muita coisa. Aí eu pensei assim, posso levar para um parque e botar, mas é que para isso ele já tem que estar um pouco trabalhado, não vou botar ali com as cascas. Tipo, né? lixo. Tipo lixo, Parecendo lixo. O problema é onde botar, porque aí se tu tem uma sacada, aí tu pode ter um recipiente maior e aí ele vai ficando ali, né? Sim. Essa guria portuguesa, eu postei no meu Facebook, ela vai botando num saco desses de terra mesmo, que é preto por dentro, ele já é furadinho, né? Aí ela bota ali, e ela diz que depois ela larga lá na área de serviço, até esquece do negócio, só que a produção é constante, né? Não sei muito bem o que fazer com isso. Mas eu só queria voltar antes da gente não na função do lixo. Tá. E aí, então significa que lixo é a mistura do seco com o orgânico. Isso, porque senão tu consegue usar as duas coisas. E a solução e já tem... A solução é não misturar. Tá, mas aí aquelas coisas, porque daí eu tenho aquelas... que eu sei que tu fala disso, às vezes eu ouço no programa, é quinta, né, que tem quarta, o sustentabilidade. Já foi quinta, agora é
essas coisas que a gente compra que já é misturado. Por exemplo, Tipo? Um pote de iogurte que tu faz com lava. embalagem. Lava? Tu lava e ele Porque não já tinha um tá negócio de que não é pra usar água, aquela sensação, mas tem que lavar. Que se tu não quer tu o lavar, cheiro, né? tu não vai ficar com cheiro, entendeu? E aí tu consegue organizar melhor, que tu vai botar um potinho dentro do outro, tudo direitinho. Porque o que acontecia com o meu lixo seco era o seguinte, como era um recipiente bem grande, as pessoas iam jogando as coisas ali, sabe, um pouquinho das coisas dentro, Isso. um resquício. Aí já fica com aquele cheiro, fica um troço volumoso e tal. Se tu organizar, ele não ocupa tanto espaço e ele fica, se tu enxergar, eu acho importante que ele esteja aberto, entendeu? Pra tu ver. E aí tu tem um controle maior. Aí tu vai vendo, tu vai organizando, tu vai dobrando, tu vai criando um jeito de ocupar menos espaço. Porque se 4 pessoas produzem uma caixa do tamanho dessas de feira, assim, em 2 semanas, então é possível, entendeu? Não é... Eu não consumo tanta embalagem assim, na real, entendeu? Muito pouca, na real. Eu não compro nada industrializado, ou assim. E sabe que eu disse, Cris, enfim, vocês estão mais... as pessoas que acabam separando isso no produto final lá, eles respeitam isso? Se respeita isso? O próprio caminhão do lixo, por exemplo, não, mas é que tem um controle disso? Sim, né? sim, eu sei. Mas assim... Mas mesmo a nossa coleta seletiva, ela não é seletiva. É seletiva porque as pessoas recolhem lá o que elas estão se propondo. Então, é o dia do lixo seco, os caras passam e recolhem. Agora, muito do lixo que a gente coloca é molhado junto com seco e contamina tudo. E eles lá no lugar, eu acho que essa é a tua pergunta, na cooperativa que separa? Eles tentam fazer a separação, só que eu acho que a maior parte do maior volume... Não, mas mas eu acho que o mais prejudicial é o contrário. É o orgânico, tu botar os plásticos assim, hoje estou com preguiça. Sim. Esse plástico que está no meio do orgânico acaba com a possibilidade daquilo virar um adubo. Sim. E vai ficar poluindo eternamente, porque aquilo leva milhões de anos para se... né? Então, essa mistura que é tenebrosa, né? Sim. Então, enfim, e tem toda uma economia baseada nisso e que é altamente interessante para empresários e adotarem esse... É um sistema de gestão de... Olha só, a Kátia está falando dessa coisa de quando algum assunto... Quando algum assunto ganha alguma visibilidade da possibilidade de fazer dinheiro em cima, ele ganha atenção, né? Então, esse assunto do lixo chamou a atenção sobre a possibilidade de algumas pessoas ganharem dinheiro em cima disso, então esse está sendo um grande tema, né? Sim. E aí a Kátia disse, o problema é a gente misturar, né? E eu estava pensando o seguinte, puxando a brasa para o meu assadinho, é o seguinte, a gente está lá na Bororó agora essa quarta-feira com 2 cursos. Um que é o braço, chama Bororó Eu, que é depressão ou tristeza, e o outro braço é Bororó Empresas, e chama Cresça e Apareça, que é sobre, tanto um quanto o outro, sobre a utilidade do conhecimento. A gente trabalha com tecnologia de conhecimento, e aí eu diria o seguinte, que o conhecimento é o que nos possibilita que a gente separe o joio do trigo, né? É o conhecimento que possibilita o processo de autoconhecimento. Então, a partir do momento que a Kátia recebeu a instrução de conhecimento sobre o lixo, trouxe para ela algo que a desacomodou, né? O autoconhecimento e a maneira como ela estava fazendo as coisas tornou-se insuficiente para ela. Ela agora está se relacionando de uma outra forma. Essa outra forma que a gente começa a se relacionar com as nossas coisas e com o mundo, ela em geral é bastante desassossegante, né? O Zunho diz que algumas pessoas agradecem então o conhecimento de que o seu evento,
a sua peça, não sei bem como chamar, o seu produto não vai poder ser mantido no festival, e algumas pessoas agradecem, elas tornam isso, elas se apropriam dessa informação e no autoconhecimento delas, elas se movimentam de uma determinada maneira. Outras de outra completamente distinta. Esse modo como nós administramos o conhecimento e a informação é o que vai produzir o autoconhecimento. Então agora a Kátia está pensando como é que ela vai fazer para conseguir produzir esse adubo e essa separação do lixo dentro dessa constelação familiar, um apartamento com tantas pessoas, patati patatá. O que eu quero chamar a atenção é o quanto do nosso esforço e dedicação é necessário para que a gente mude qualquer padrão de comportamento. Assim, o Zunhi ficou triste de não poder ter todas as pessoas e as peças, os eventos que gostaria, as pessoas também. Como é que a gente acomoda tudo isso? Que esforço, né? Que dedicação, que quanto de movimentação custa dentro de nós até que a gente, enfim... Aqui no site do Instituto Zero, ele conta aqui das experiências que eles fizeram na Califórnia, na Itália e na Escandinávia. Na Califórnia, que diz que a cidade de São Francisco e que eles vão e têm conversas com empresários e com gestores, né? Então diz que aqui, recentemente, São Francisco, eleita a cidade verde dos Estados Unidos, atingiu a marca de 80% de encaminhamento correto dos resíduos, ou seja, eles têm 20% só que vai para aterro. Isso é uma marca interessante. Muitos centros de reciclagem pela cidade, tal. Na Itália também tem aqui eu estava vendo, são 123 cidades lixo zero atualmente na Itália. Né? E, enfim... Esse viver ecológico... Países como a Inglaterra, Estônia, Espanha e Dinamarca tem já uma rede de lixo zero, né? É bacana, né? Muito bacana. Enfim, aí entrei numas, porque assim... é difícil administrar isso, né? Eu não sabia muito bem o que fazer com... Continuo sem saber, né? Estou experimentando um jeito de... Mas a gente tem que se readaptar, né? Até aquilo que eu falei um dia que comentei. O negócio da bicicleta mesmo, hoje eu observo muito isso. Eu estive em São Paulo semana passada. Então, motivos de eu não ter vindo segunda-feira passada. E vejo uma movimentação muito grande também em São Paulo de muita gente andando de bicicleta, ciclovias novas. E, sabe, vários incentivos, as pessoas começaram a usar bicicleta e gente aderindo ao incentivo Eu vi na Cidade do México um negócio tão legal, no Zócalo, na praça central deles, um grande pátio de escola para ciclistas, desde crianças até adultos, vários tipos de bicicleta, como é que se diz, com encenação, assim, com carrinhos elétricos, com carrinhos a motor, com carrinhos empurrados. Então eles criando circunstâncias para que as pessoas aprendam a andar, e muita ciclovia pela cidade, e aí as bicicletas gratuitas, diferente das nossas aqui, que, enfim, que bom que ainda... mas custa... Mas é bem baratinho. Mas tem que ter um celular, um aplicativo, né? Acho que dá pra ser pelo site tem também, né? Eu não sei se dá pra ter mas uma pra amiga minha retirar, tu precisa ter um celular e precisa ter um cartão de crédito. Mas pode se ligar, né? Um cartão de crédito, essa aqui é... Tá bem. Mas, mas pode ser ligando, não? Pode ser uma amiga minha que pode ser, não precisa ser um smartphone, mas tu vai perguntar hoje quem é que não tem um celular. É difícil, né? Quase todo mundo tem. O cartão de crédito já é diferente, né? Mas... Enfim. Também não é uma coisa assim, né? Estamos melhorando. Estamos indo, né? Estamos indo, eu acho. Agora isso eu vejo... Mas assim, o que eu ia dizer dentro disso que a Kátia estava dizendo, dessa coisa de ter que se reeducar e aprender a viver de uma nova forma, é a coisa da bicicleta e todas essas novas coisas que a gente está evoluindo
essa é a melhor palavra, mas eu acho que sim, né? Estamos caminhando para uma coisa mais organizada, se adaptando a esse mundo novo, urbano, e tentando viver de uma maneira mais saudável, mais equilibrada dentro desse ambiente. E a gente tem que aprender a viver dentro disso, porque foi aquilo que eu comentei. Eu fui andar de bicicleta na Europa e não sabia andar, me dei conta que eu não sei andar. Pedalar eu sei, andar de bicicleta civilizadamente... Né? Eu não sei. E vejo muita gente não sabendo. Agora em São Paulo me dei conta que muita gente não sabe. E os motoristas de carro também não sabem como lidar. É um aprendizado para todo mundo. Claro, então, claro. E a coisa do lixo é a mesma coisa. Eu não sei andar de bicicleta. Agora, aceitar, assim, quer dizer, eu vejo, claro, tudo que quando qualquer mudança implica em desacomodamento, assim, mas né? é tudo. Então eu vejo as pessoas reagindo, às vezes, muito mal, pessoas... Sim, que eu pensava, sabe, vão achar bacana. Já criticando, achando, isso aí não adianta, porque, passa aí um cara de bicicleta a cada 2 horas, é um absurdo. Mas... Hoje passa a cada 2 horas. Mas entendeu? Não. Se não tiver ali, exatamente. Não vai passar nunca nenhum, né? É uma mudança, é um começo de uma... E as pessoas não se adaptando. A gente tem essa tendência a ficar reclamando das mudanças, das coisas, mas a gente se acostuma, também isso passa. Essa abertura, a Kátia falou, não sei bem qual foi a palavra, mas eu me lembrei do acolhimento, né? Esse acolhimento para a nossa necessidade de aprender novas ferramentas, novas instruções, ela nos cobra uma humildade interna, né? Porque a Kátia não tinha um problema, sabidamente, até, sei lá, semana passada, 2 semanas atrás, com relação ao seu lixo. Agora ela tem. Agora ela descobriu um negócio que está demandando atenção, então é muito... Se entende, né, se percebe claramente o quanto a informação, o quanto a gente se desacomoda com a informação, né? Bom, mudando um pouquinho, vocês viram que rolou ali uma comunidade Ocupa Cais Mauá, vocês não viram isso? Eu vi que colocaste isso, eu queria... Eu convidei vocês. Eu ia te perguntar qual é que é que eu não vi, não li muito, não me interei. Enfim, a cronologia da coisa, assim, teve aquele universidade, depois teve um papo no IAB, antes do papo da IAB teve uma serenata iluminada ali naquela parte lá do catamarã. E aí, no dia do IAB foi muito legal porque tinha uns senhores de... eles devem ter uns 70 e poucos, 80. Eles são do movimento em defesa da orla. E eles lutaram para não destruírem o gasômetro. Eles estão na batalha há muito tempo. São caras do movimento ecologista de Porto Alegre, que é bem antigo e tal. Caras ligados à HPAN também. Tinha lá o pessoal da Defesa Pública da Alegria, tinha uma advogada que é do Chega de Demolir. São vários coletivos, entendeu? E aí essas pessoas todas se juntaram e foi muito legal. E agora vai ter mais uma reunião e outra. E aí já pintou essa página, que já está com 839 curtidas. Como é que é o nome da página? Ocupa Cais Mauá. Ocupa Cais Mauá. E os caras... e aí a gente começa a ver, né, assim... tem pessoas ali que defendem, ali quando tu posta, né, eu postei um negócio ali no meu Facebook, inclusive um lugar que o Ricardo Freire postou esses dias, um lugar lindo na Alemanha, e tu comentou que era um lugar bárbaro. Eu achei lindo aquele lugar e eu pensei assim, puta, que isso? Que aquilo ali, olha que lugar agradável. Que lindo. Eu lugar amo esse lindo. lugar. Como é que é esse lugar? É o seguinte, isso é Berlim, né? É Berlim. Isso é Berlim. Flutgraben. Tá bem, obrigado. E o outro é Kreuzberg. Tá, então obrigado, como é que é o Flutgraben? Mas aqui na verdade... Vou botar aqui, vou anotar. Tá, mas por que ele tá... Fora isso, o que era o do... Não, que ele tava o comentando? Freire tá... Não, é porque isso aqui é um lugar tão despojado, uma vibe tão legal, e eu pensei assim, o que eles querem fazer aqui é o oposto disso, que é uma coisa cheia de concreto, com shopping, com torres, um troço assim, árido. Pra gente não chegar.
E isso aqui é um lugar tão simples, né? Eu Mas vou postar o nome ali. do lugar é Clube de Visionnaire. É o nome Clube do dos clube, Visionários. do bar deste. Que É um nada bar. mais é do que assim, ó. É um deck de madeira. É um deck de madeira com umas lona atiradas, assim, bem... Despojado. Pegaram uns pedaços de pau de madeira e grudaram uns fios, umas cordas ali e botaram uma lona. Uma vegetação Bem, que bem é simples, natural. tá? Vegetação toda natural, é no meio porque Berlim tem o rio, né, o Danúbio, e vários canaizinhos, o rio se divide ali, criam vários canaizinhos, assim, na cidade. E esse é um dos canais que fica no sul, na Berlim Oriental, já mais pro sul. E é isso, tem na beira de um canal desses. Troço lindo, Kátia. Do outro lado do lindo. canal, do outro lado do canal tem mais um restaurantezinho, uma coisinha que também é na beira da coisa. Mas esse lugar, nada mais aí tu desce, tu passa por uma pontezinha, desce, entra no clube, desce umas escadinhas e tem do lado esquerdo, tem como se fosse assim, tipo um gazebo em cima também em cima do deck. Do outro lado tem esse vão grande que fica bem em cima do canal, um deckzão com essas lonas atiradas em cima, e dentro tem só uma escadinha, tem um banheiro super simples lá em cima, 2 banheirinhos super simples, só uma escadinha no andar de cima, e aí tem no começo do deck, já em terra, assim, antes do deck começar, tem uma sala que, olha, é do tamanho Da mesa da Kátia. da mesa da Kátia, quase. Assim. Não, o corredor é do tamanho da mesa. De um lado tem 2 coisas de DJ super profissional. E o DJs ali das 11 da manhã até madrugada, adentro, tocando música super elegante, de acordo com o dia. Um dia incrível, as pessoas tocando uma música, em geral, uma música... O dia que eu fui 2 dias. Falando mais uma música eletrônica, mas assim, uma música eletrônica, mesmo pra quem não gosta, que é uma soft, sabe? Uma música muito boa de ouvir. E do outro lado, 2 pessoas atendendo no bar e servindo cerveja. E aí tu paga a cerveja. Lá eles têm coisa, tu paga a cerveja, não existe essa coisa de comanda, essa função de... Tu vai lá e quanto é que tu quer? Quer 2 cervejas, custa tanto. Dá o dinheiro e eles te dão o teu troco, se é o caso, e porque eles te dão as garrafinhas mesmo, né? De vidro das cervejas. E uma Pfand, que é uma moedinha de plástico deles, que eles te dão, que é pra te trocar pela garrafa, pra tu devolver a garrafa. Daí eles te dão mais dinheiro. Então essa moedinha fictícia vale, sei lá, €1, menos que 50 centavos de euro. Que é pra reciclar. Que é pra reciclagem, então pra tu não jogar fora, não jogar no lixo, E nem no rio, tu devolve e ganha dinheiro, porque tu vale dinheiro. né? E aí... Não, eu achei genial. E o lugar é muito legal, e é cheio desses lugares, assim. E esse lugar é um lugar que ficou mais conhecidinho, tu fica ali, tu não tem nada pra fazer, você fica tomando uma cerveja sentado no deck, contemplando, dando risada. Que é só o que das 11 quer. só o que se Quer dizer, quer o que eu vida. quero, Eu também. não sei. Tem Não, uma eu galera- quero fazer compras. Sim, exatamente, é isso que eu digo. A gente foi lá, tava com uns amigos. Acho que a maioria já tinha ido, mas uns já tinham ido só uma vez. Não tinha é uma maneira de curtir a cidade também. Eles faziam pra tu curtir a cidade. Claro. Essa coisa de ficar perneando a cidade inteira, não sei o que, ir fazer compra lá. A gente ficou lá, a gente foi pra lá assim, umas 11, meio-dia, ficamos lá até às 5 da tarde. É, um lugar agradável. Sabe? Tu ficar curtindo, tu tá curtindo a cidade, vendo a gente circulando, Claro, gente, sabe, na volta, vivendo a cidade. é. As pessoas vão trocando de gente, uns vão chegando, outros vão indo embora. Não, uma delícia, eu adoro esse lugar. E um outro que eu achei incrível, que ele tá na Alemanha, né, Sim, o Ricardo, eu vi. e ele postou também aqui, ó, uma área de galpões que sobreviveu à guerra e à modernização é candidata a patrimônio da Unesco. Olha que lindo. Ai, que isso? Então, assim, essa eu postei no meu Facebook. Aí tu imagina se no lugar disso tivesse um shopping e torres de vidro. Qual é a graça? Quem é que vai... Né? Então eu vejo que aqui nos comentários dos posts esses, que aí tipo assim, um cara falou assim, ó, lá pelas tantas, pra mim tem uma hora em que não tem mais argumento, aí os caras falam assim, mas é que vai gerar empregos. Tá, que vai gerar, mas vai gerar emprego em qualquer lugar da cidade, não precisa gerar emprego ali. E isso é um papo bem demagógico, né?
vamos gerar empregos, aumentar a renda... Blá, mas blá, o que eu queria entender é assim, a ideia é contra que se faça coisas aqui ou que se faça as coisas modernas, destruam... a ideia é que se façam um shopping aqui e torres de escritórios. Sim. Não é que se façam coisas, entendeu? Entendi. Então, assim, a administração pública não consegue ver nenhuma alternativa além de um shopping e entregar para a iniciativa privada. Sim. Por 25 anos para os caras ganharem dinheiro. São investidores. Olha, meu Deus, vai investir vai investir na bolsa, sabe? Não precisa investir no Cais do Porto, claro, fazendo um shopping, né? Claro. Porque eu acho que se a cidade quiser um shopping, vai ser um shopping. Mas a cidade tem que ser consultada, não pode ser assim, o cara vai e faz uma... Entendeu? Faz uma... a administração pública entrega, privatiza... E o cara vai fazer um shopping todo trabalhado no concreto, todo trabalhado em tirar, sim, a mata dali e bolinhas de gude no chão e blá blá blá, que tem toda essa pataquada que tá, né? Então assim, eu acho que a cidade tem que discutir. Eu acho que a gente não pode ficar parado vendo assistindo a cidade que vão nos entregar pra gente assistindo viver. A destruição da cidade que a gente tem, entendeu? É essa a ideia. É isso aí. E tem que ver como é que a gente vai fazer, como é que se faz isso mesmo, né? O próprio Teatro São Pedro. O Teatro São Pedro não era mais para existir, né? Uhum. Aqui uma pessoa que argumentou disse assim, as pessoas, como é que é? O lugar vai ser seguro e bonito, vai ser iluminado, terão seguranças. Nada considerado patrimônio histórico vai ser destruído. E o shopping que construirão ficará no terreno ao lado do gasômetro que atualmente está abandonado. Esse também é um clássico, né? A administração pública larga e aí... Depois acusa de abandonado. Está abandonado. Então agora pode fazer qualquer coisa ali, né? Ou seja, nenhum shopping vai tomar o lugar dos armazéns. Não é bem assim, né? E também assim, as pessoas acham que um shopping... ou seja lá uma edificação de não sei quantas... Vertical, de não sei quantos pavimentos, blá, blá, blá. Isso não é uma coisa que vai ser colocada ali e não vai acarretar todo um transtorno, entendeu? Do ponto de vista ambiental, de dejetos, da construção, de fluxo de gente que entra e sai, e fora o estacionamento, que eles estão falando em milhares de vagas, porque... Conhece algum lugar que não tenha milhares de vagas, né? Vai ter um prédio só de estacionamento, que nem tem aqui. O cara diz assim, ó, lá pelas Santas, a maioria de vocês aqui nos comentários nem sabe direito pelo que está se opondo. Ele deve ter informações privilegiadas, porque ninguém sabe direito o projeto, nem o IAB, ninguém sabe, né? Mas ok, aí ele diz assim, só sabem ler as palavras shopping, iniciativa privada, destruir galpões e lugar dos ricos. Eles, quer dizer... achata toda o anseio de uma cidade mais humana, de uma preservação, de uma história, que é isso que na Alemanha tem, que é bárbaro. Cada marca do tempo tá ali, entendeu? Que é mais do que só na Alemanha, né? Esses países Europa em geral, os países que prezam pela sua história, pela sua cultura, a gente tem que viver o nosso futuro de acordo com o passado, a gente não pode simplesmente negar uma coisa que aconteceu, nós somos frutos de uma coisa que passou. Claro, tem apreço por isso. Então, assim... criar coisas legais no Cais do Porto, por mais que se transforme numa coisa automaticamente mais elitizada, no sentido de que, sei lá, tu vai abrir um café e as coisas têm um custo para manter o café, que seja qualquer coisa, por mais que seja público, que se abra um edital, sei lá, mas as coisas têm um custo. Para tomar um café tu tem que pagar pelo café, uma água tu tem que pagar pela água. Se tu vai abrir esse tipo de mercado, mas não tem por que tu destruir isso e construir uma coisa nova. Mas uma coisa é um café e uma água, outra coisa é um shopping. Exatamente. Em que tu entra. Não, e daqui a pouco por que não fazer um shopping que seja, não um shopping, mas pegar os galpões do cais e construir alguma coisa ali dentro, um grande brechó, sei lá, não sei, inventar alguma coisa, uma destinação que existe para dentro disso. Agora tem em São Paulo mesmo, eu fui num lugar. Como é que era o nome do lugar? Quero lembrar que tem nos domingos eles fazem. É um tipo um cais. É tipo um cais mesmo. Um cais não. Tipo uma usina. Tem um prédio super legal.
E nos domingos, eu cheguei lá domingo, fui com uma amiga minha, tinha assim, uma série, todos os domingos parece que acontece isso, bandas tocando num espaço, que é como se fosse, imagina, na usina do gasômetro, então tudo bonito, decorado, cheio de exposições feitas nesse lugar, tem uns corredorzinhos de coisas que era bem coisa, tu vê que era de usina, com exposições de quadros, de mais diversas coisas bonitas. Tem aqueles negócios de... Tem uma parte da coisa que... Um monte de bancadas de comida, as pessoas vendendo suas comidas ali no canto. Tipo um mercado cerveja, Mundo Mix. como se fosse um mercado, como se fosse um Mundo Mix, só que nisso aqui acontece todo domingo lá, preservando o espaço, preservando a tal da usina. Mas isso dentro de criando São uma Paulo. atividade Claro, ali, criando Levando as uso, pessoas né? pra lá, tanto na Levando as volta, pessoas pra lá. tanto na volta como lá dentro, Mas que tu isso não é o precisa que a gente- gastar pra entrar, ou seja... Isso é o que a gente viu na Bienal aqui. Sim, as pessoas exatamente. entravam. As pessoas E entravam. algumas consumiam. Exatamente, É. outras não. Então, assim, é um espaço de circulação das pessoas, onde algumas que podem vão consumir e outras não. Mas tu não precisa ser uma coisa que tu vai entrar necessariamente só para isso. E, enfim, tem que ser um lugar agradável, tem que ser um lugar bonito. Isso aqui existe, não tem por que tirar isso aqui daqui. Não, tem porquê. O porquê é para uma domesticação capitalística. Para ganharem dinheiro. Mas Mas não é que é não tem só, defesa mas eu isso acho que pra isso mim, é assim, super importante o seguinte, que não é só para ganharem dinheiro, porque tem muitas maneiras de ganhar dinheiro, né? Poderia ser o cais reciclado, inclusive comercialmente, com um sentido existencial outro que não fosse essa ética de segregação. Tem um plano de segregação, tem um plano capitalístico de separar quem consome e consome bens materiais de quem não pode consumir, de quem não deve consumir. Então, existe uma ética segregacionista de poder em relação às pessoas que vai cada vez mais sendo implantada como a ética dominante, né? Então, eu acho que é contra isso que está se movimentando, né? Eu fico indignado, porque é uma tolice, uma coisa tão burra. Tu falou da Alemanha, na Alemanha é assim, em Paris, que é uma cidade super pop, né? Todo mundo fala muito de Paris, a cidade de luz, cidade maravilhosa, não sei o que, e as pessoas acham linda a cidade, mas a cidade é linda por um motivo. Todo o centro da cidade está preservado. Claro. Tu só constrói arranha-céus e prédios espelhados e diaba 4 na periferia, é o contrário. É lá que tu vai construir os grandes arranha-céus. Os centros comerciais e financeiros da cidade são nos arredores da cidade. Na Europa não tem muito esse negócio de shopping center, é bem de não americano. Tem, é muito americano. Isso é uma coisa bem americana. Aqui então, adoram um shopping center, querem centro, fazer um em cada esquina. Vai ter um Bourbon em cada esquina, Bourbon Shopping. Sim, vai ter. O Zafari é o dono da cidade. Exatamente. E tem um dia a gente comentou até, não sei se foi por telefone ou coisa, mas tem umas coisas que eu acho muito legais, que as grandes cidades na Europa também, em regiões bem comerciais, cheias de comércio, de lojas e coisas, onde tranquilamente tu poderia construir grandes prédios comerciais, eles preservam inclusive o que era antigamente aquelas salas, né, aquelas casas. Então, se sei lá, era uma barbearia ou uma loja de qualquer coisa, uma açougue, aí tá lá, açougue, daí uma barbearia, tu olha, tem uma loja de venda de produtos de cozinha. História, né? Mas tá lá, tá preservado, a fachada mantém como era. Então, às vezes tu olha essa barbearia, daí tu olha pra dentro, assim, tem, sei lá, uma loja de coisas vendendo produtos de cozinha. Agora, essa ética colonialista é de fuder, né? Agora na cidade do México, o que mais tem é o seguinte: o império dominante da vez construía sobre o que estava construído. Né? Então as pirâmides chegam a ter assim 6, 7 camadas, porque assim a cultura dominante, a tribo dominante que chegava, o reinado dominante, abafava o que tinha estado ali e construía sobre. Começava do zero. Na verdade, zerava a história do outro, se apropriava daquele volume, inclusive como prédio, e construía sobre, a partir. Então, tem uma coisa assim, do colonialismo, que é essa depredação, né? Essa apropriação do alheio, que é um negócio horroroso. Senhores. Muito bem. Isso aí. Faça o convite para nós, para quarta-feira lá na Bororó.
Hoje começou a pré-venda do Porto Alegre em Cena. Vamos lá. Qual é o teu problema? Vamos lá. Vamos juntar qual é o teu problema com a venda do... Com a venda do Então tá, valeu, gente. Bye, bye.